Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Nós vamos, nesse instante, fazer um estudo do livro Coragem, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, cujo capítulo é o número 15, que tem por título Para Renovar-nos. E nós vamos começar lendo o capítulo, depois fazer um breve comentário a respeito do que o Cristo espera de nós. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todo. Então, na condição de espíritos encarnados no planeta de provas e expiações, não esperemos viver sem problemas. O problema faz parte do nosso processo de evolução, do nosso crescimento espiritual. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo e se enfrente as consequências dele a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Ante os próprios erros, não adianta nós ficarmos com desculpismo, é necessário enfrentarmos os problemas de frente a frente, a realidade como ela se nos apresenta, para que nós possamos melhorar sempre. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porque, porquanto aqueles que supõem decepcionar estão decepcionando a si próprios. Então não perca tempo e serenidade em função das decepções que talvez nós somos autuados, nós somos fraglados, porque sabemos que aqueles que nos decepcionam estão planejando decepção, promovendo decepção para si próprio. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Conforme os Espíritos nos ensinam, é necessário contarmos até 3, para que nós possamos agir, refletir antes de agir, para que não tenhamos ajamos equivocadamente. É necessário que nós agimos com consciência, e toda reação explosiva pode trazer consequências inevitáveis para nós e para as pessoas a quem a gente responde, ou a quem a gente tenta dar o mesmo troco. Não exija perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Somos espíritos em evolução e, consequentemente, não devemos esperar nos outros que seja melhor que a gente, que seja modelo de perfeição, porque nós temos nossas dificuldades ainda, trazemos grandes dificuldades na nossa vida, trazemos grandes problemas e devemos refletir muito bem antes de agir. Simplificar hábitos. Se você quer ter uma vida tranquila, simplifique seus hábitos. Por que simplificar os hábitos? Para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa ter a tranquilidade, para que a gente possa, enfim, não estar preocupado com o excesso. Simplificando os nossos hábitos, vivendo uma vida em paz, com consciência. É necessário que nós simplifiquemos os nossos hábitos. Já diz o velho ditado: aprender a viver com pouco para que não nos falte o necessário. Então, simplificar os nossos hábitos faz parte do nosso processo de crescimento da nossa vida. Experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou irritação apareça em sua área. Humildade e silêncio. Toda vez que a irritação apareça em nossa área, nós devemos trazer o silêncio, a paz, a tranquilidade, não agir explosivamente, porque podemos, com isso, nós prejudicarmos os outros, prejudicarmos a nós mesmos. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostram capazes de auxiliar esse benefício com descrição e bondade. Então, nós devemos comunicar nossos obstáculos e problemas às pessoas em quem podemos confiar e, com certeza, podem nos ajudar a resolver esse problema. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou necessidade que haja criado no mundo íntimo a fim de saná-lo. Então não adianta a gente dopar-se, tomar bebidas excitantes, intoxicar-se de medicamentos, porque nossa consciência nos cobra que devemos retificar através da nossa consciência, do nosso dever. E isso nos prejudica, se na medida do possível puder evitar, principalmente os medicamentosos, tomar medicamentos sem receita, beber, se embriagar para fugir do problema não vai resolvê-lo, pelo contrário, vai acumular um problema em nossa vida. E ele lembra também, lembre-se de que você é um espírito eterno, se você dispõe de paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. O mais importante é paz na consciência, porque se tivermos paz na consciência, estaremos livres de injúria e de perturbação.
Lembrar de que somos espíritos eternos a caminho da evolução, crescimento espiritual para desenvolver nossas potencialidades como espírito eterno. No Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro uma lição em que Jesus nos mostra a necessidade que a gente tem de pleitear por entrar pela porta estreita, para fazer a nossa renovação, a renovação mental, a renovação espiritual é necessário entregarmos ao Evangelho tendo como modelo 625 da questão Livro dos Espíritos, modelo Jesus, como modelo nosso guia, a fim de que possamos ter a consciência tranquila, a paz do coração. No livro Sede Perfeitos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, os Espíritos nos chamam a atenção da necessidade que a gente tem de burilar, por buscar essa perfeição em nossa vida, a fim de que possamos caminhar em paz com a consciência tranquila dos nossos deveres. Portanto, é importante que façamos a nossa reforma íntima. A questão 919 do Livro dos Espíritos, os Espíritos, Kardec pergunta como poderemos nós melhorar. E Santo Agostinho responde com categoria: passar em revista todos os nossos atos do dia a dia, fazer uma retrospectiva do nosso pensamento, do nosso proceder, e buscar melhorar cada dia mais, para que possamos realmente caminhar com Jesus, com a consciência tranquila do dever cumprido. Para isso nós devemos, acima de tudo, renovar o nosso pensamento através da boa leitura dos bons hábitos, lutar com nós mesmos, fazendo a nossa reforma íntima. Reforma íntima significa nós nos reformarmos intimamente, nós fazemos a nossa transformação interior, que é mais importante. Nós devemos buscar a nossa reforma íntima, ou estudando o Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, e buscando e tentar sempre a questão 919, e a porta estreita, a que Jesus refere, buscar sempre a porta estreita, não a porta da dificuldade por simplesmente buscar, mas enfrentar a nossa realidade como espírito mortal para entender, melhorar e renovar nossos pensamentos sempre. Essa é a mensagem do Evangelho que vem nos chamar a atenção da necessidade que temos de renovar. Refletir sempre antes de agir, buscar fazer uma reflexão para que nós não nos comprometemos diante das leis divinas, tomando atitudes que não deveríamos tomar, para que nós também não ferimos o nosso próximo, para que façamos ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Essa é a lição do Evangelho, que nos chama a atenção da necessidade que a gente tem de renovar sempre e buscar sempre o nosso aprimoramento espiritual, aprimoramento moral. Com isso, nós vamos nos libertando pouco a pouco da nossa dificuldade, dos nossos problemas, instalando em nós o que há de bom, a nossa reforma íntima, melhorando o nosso comportamento diante à luz do Evangelho de Jesus. Essa é a lição número 15 que o Evangelho, o livro Coragem, vem nos trazer dessa vez. Que tenhamos paz na nossa consciência, que sejamos tranquilos, confiantes em Deus e Jesus, para que então prosseguir a nossa rota, sempre disposto a melhorar cada vez mais. Que a luz do Divino Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre, que possamos realmente continuar a nossa caminhada com luz, com coração cheio de luz e alegria. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz.